Pensei que só por meu pensar tu virias a ser, mas não. Pensei que só por meu pensar tu virias a ser, mas não. A graça e a paz do Senhor nosso Deus, amado irmão. Aqui é o Seminarista Ian mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre as obras do autor Herman Bavinck. Nós temos estudado um pouco sobre esse autor por causa do livro que nós vamos começar a ler, A Certeza da Fé, do Herman Bavinck. Então, Bavinck foi professor, na Universidade de Amsterdã, em seminários teológicos para formação pastoral, e ele escreveu muitos livros falando sobre a questão da teologia, sendo ele professor dessa área. O primeiro livro que a gente comenta é o livro chamado Ética Reformada. Esse livro não está traduzido para o português. Ele segue o mesmo método e exploração das questões éticas e espirituais, das doutrinas chaves, para além daquilo que ele tratou no seu clássico, a Reformada, a Dogmática Reformada. A gente vai falar já sobre a Dogmática Reformada. Aqui, na Ética Reformada, ele vai falar sobre outros temas mais ligados à questão prática, mais ligados à postura ética. Então ele trata desde os ensinamentos morais da igreja primitiva, a espiritualidade na época medieval, a vida cristã, a santidade para os puritanos, e depois da época dele. Então, esse livro é o primeiro volume de 3 edições que foram planejadas. Então, é um material aí bem denso sobre o pensamento ético a partir da teologia reformada. O segundo livro que a gente apresenta é o livro chamado Ensaios sobre Religião, Ciência e Sociedade. Ensaios sobre Religião, Ciência e Sociedade. Muita gente vai dizer que esse livro é a pedra angular de sua distinta carreira. Esses ensaios, eles oferecem um olhar sobre a teologia sistemática de Bavinck, como apresentado na sua dogmática reformada, e envolvem questões duradouras a partir de uma perspectiva bíblica e teológica. Então, é um ensaio aí, é um livro introdutório, mas ele vai ensinar muito sobre o pensamento de Herman Bavinck. Então, um livro imprescindível para ser comentado. O livro seguinte, Between the Beginning and the End, A Radical Kingdom Vision. Então, Bavinck, no século XX, ele estava empenhado em confrontar o mundo com a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Nessa obra aí de Bavinck, ele apresenta uma visão caótica, cósmica, uma visão universal ali do reino, e defende a vinda do reino de Cristo como a mensagem básica do Evangelho. Então, uma visão radical do reino, uma visão radical do reino é o subtítulo dessa obra. Ele desafia mesmo os cristãos a viver como pessoas do reino de Deus, enquanto expressam uma perspectiva reformada sobre o significado do nosso mundo. A visão escatológica dele é apresentada também nessa obra, e ele fala sobre uma série de situações, sobre finanças, sobre esgotamento de recursos e outras questões que afetam cada vez mais o nosso mundo. Isso ele escreveu lá no início do século XX, mas certamente é um livro importante para os nossos dias. A obra seguinte se chama essa segunda obra, ele escreve mais ou menos ali na temática da obra Cristianismo Puro e Simples, e nesse livro ele oferece um tratado compacto e convincente sobre as crenças cristãs, abordando grandes questões que assombram todo ser humano pensante. Então é bem filosófico esse livro aí. Por que estamos aqui? De onde viemos? Qual o nosso destino? Como devemos viver? O título significa O Enigma da Vida. O Enigma da Vida, de Bavinck.
Ele também fala sobre outros temas essenciais como pecado, salvação, Jesus, o Redentor, a fé, a idolatria, o grande plano de Deus para a criação e o propósito final por trás de nossas vidas. A obra seguinte se chama O Sacrifício de Louvor. Aqui é um guia onde ele pastoralmente, guia, ensina o leitor sobre a importância da profissão pública de fé. Então, um livro aí tratando sobre a pública profissão de fé. O Sacrifício de Louvor dá aos leitores uma nova apreciação pela importância de confessar a fé, de realmente declarar ali que você é um cristão, um servo do Senhor Deus. O livro seguinte é a Cosmovisão Cristã, a Christian Worldview, acho que é algo do tipo Cosmovisão Cristã. Então, nessa obra, ele escreveu, a princípio, como uma resposta aos desafios da modernidade. Por causa de uma série de questões. A tensão política, a ascensão do cientificismo, a redução da humanidade a questões meramente físicas, ao materialismo histórico mesmo, e muito mais. E essa é uma obra importante aí, se você deseja estudar sobre esse tema. O clássico dele, a Dogmática Reformada, é mundialmente conhecida, e é um grande manancial de teologia reformada dos últimos 100 anos. De longe, é a mais profunda obra de teologia reformada do século XX. Então, ele que é ortodoxo, conhece as situações da contemporaneidade, escreveu esse livro. Ele tem uma versão aí resumida da obra, ou do seu pensamento teológico, que é a Teologia Sistemática, de Herman Bavinck, uma obra que está em língua portuguesa já há algum tempo. E a gente vai falar aí sobre 2 livros da editora Monegismo, o último, o livro que nós vamos estudar, Certeza da Fé. O primeiro se chama A Filosofia da Revelação. Nele, Bavinck mostra que a religião em geral e o cristianismo em particular permite que os indivíduos conheçam certas verdades por meio do fenômeno da revelação. Então, a Bíblia é a revelação de Deus. E é na revelação que a gente extrai as verdades. Mas como definir a revelação? Qual é a filosofia por trás da revelação? Como o cristão tem que entender essa questão? Esse livro foi uma série de palestras que ele deu nos Estados Unidos como um acadêmico e foi transformado numa obra que lembra muito o trabalho de Abraham Kuyper. Kuyper tem um livro chamado Calvinismo, que foi uma série de palestras que ele deu nos Estados Unidos. E o último livro, que é o livro que nós temos estudado, e o próximo vídeo que você vai ver é um prefácio. A gente vai apresentar o prefácio dessa obra, mas introduzindo aí A Certeza da Fé, também da editora Monegismo, Herman Bavinck. A conveniência deste livro, que foi publicado a primeira vez em 1901, é visto pelo grande número de textos acadêmicos que o citam. Então, o livro é muito citado. A Certeza da Fé é um dos pequenos, porém poderosos clássicos, escrito por um dos maiores teólogos que a Holanda já produziu. Bavinck examina de maneira histórica, bíblica e teológica a diferença entre a certeza da ciência e a certeza da fé. A certeza da ciência e a certeza da fé. Por isso que tem esse título, A Certeza da Fé. Que Deus te abençoe. Esse é o projeto Sementes de Fé e vamos estudar o livro A Certeza da Fé. Forte abraço, irmão.